Sou apaixonada pelo Enneagrama, né? Eu fiz a formação, eu conheci o Enneagrama em 2009, eu acho que foi 2008, 2009. E eu de lá para cá eu venho fazendo cursos, né? Fiz a formação, fiz outros cursos de aprofundamento dentro depois da formação. E assim, eu sou apaixonada pelo Enneagrama. Tem algumas clientes minhas, eu uso Enneagrama, né? De uma forma geral eu uso com todos, mas mais especificamente eu uso com alguns, né? Para eles fazerem o processo deles. E eu acho que é uma ferramenta muito útil para a gente usar, né? Que agrega muito valor na psicoterapia. Por quê? Porque ela te dá uma visão mais ampla, né, do ser humano. A gente consegue enxergar, né, com mais facilidade, de uma forma mais rápida. Eu acho que o Enneagrama, ele acelera muito, né, o processo de autoconhecimento e tudo. E eu trouxe aqui essa figura, né, mostrando. Vocês estão vendo aí direitinho? Estão vendo, né? Uhum. Sim. Então, como que o Enneagrama ajuda na clínica, né? Eu coloquei essas figuras para a gente simbolizar. Então, eu acho que a primeira coisa que o Enneagrama é muito útil para a gente é saber quem nós somos. Eu pus aqui uma foto minha aqui no meio, no tapete, né, do Enneagrama. A gente usa muito tapete, né, para a gente fazer a vivências no tapete. A gente pisar, a gente ir no símbolo. Quando a gente vai para o símbolo, a gente incorpora a energia, né? É muito diferente da gente estar, né, com o corpo, né, ali e a gente está só falando ou pensando, né? Eu acho muito importante. Eu tenho um tapete, né, pequeno também que eu uso na clínica. Às vezes eu uso só para mim mesmo, que quando eu quero fazer alguma vivência no tapete. E a primeira coisa que eu acho que o Enneagrama agrega muito para o psicólogo é a gente se conhecer. Quem sou eu, né? Quem sou eu como pessoa? Quem sou eu como psicólogo? Quais são as minhas características, né? Como terapeuta mesmo, como profissional, quais são os meus pontos, né? Positivos da minha personalidade, os pontos negativos, o que me, o que me, o que me puxa, né? Os materiais que eu recebo. O que me tem algum microfone aberto. E anota suas anotações. É assim que a gente aprende, não aprende só, a gente aprende isso. Espera aí, deixa eu ver. Estou estudando, meu caderno está aqui. Da Alessandra. Você? Fecha o microfone. Por favor, quem tiver com os microfones abertos, podia fechar. Porque a gente está ouvindo umas conversas. Obrigada. Pois é. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento do terapeuta. Eu acho que nós temos características que a gente tem que considerar, né? Como profissional. Tem pessoas que são, né? A nossa personalidade, o nosso modo de ser, o nosso modo de ver o mundo, interfere em qualquer coisa que a gente for fazer, né? E por mais que dentro da terapia, né, da psicologia, a gente tente fazer o epoquê, né, se abster de nos colocar, mas é claro que nós estamos ali, nós somos pessoas, e é claro que a gente interfere no processo, né? A gente interfere no processo. O observador, né, modifica o processo. A forma como a gente olha para o outro vai fazer toda a diferença para o outro. Então, eu acho que é a primeira coisa, né, que o Enneagrama nos ajuda, é a gente como profissional. E uma outra coisa que está dentro dessa linha também é como que nós nos relacionamos com o outro. Se a gente for ver, né, como cada tipo vê o mundo, quais são as características de cada tipo de personalidade, né? O Enneagrama, ele considera que nós
somos 9 tipos, né? Que toda a população do mundo pode ser distribuída em 9 tipos de personalidade, ou seja, 9 visões de mundo, 9 formas de se expressar, 9 formas de se comportar. E cada personalidade tem, né, um jeito próprio de se comunicar, de interagir com o outro. E é claro que algumas pessoas vão se interagir de forma diferente, né, com outra. Então, como eu, né, de um certo tipo de personalidade, por exemplo, eu tipo 4, qual é a minha relação com cada um dos outros tipos e com o meu próprio tipo? Então, como que eu me relaciono com outros tipo 4? Como que eu me relaciono com tipo 1, com tipo 2, com tipo 3, com tipo 5? Isso é importante. Por quê? Porque cada pessoa vai despertar algumas coisas em mim. E com algumas pessoas, dependendo, né, da minha visão de mundo, eu vou ter mais facilidade ou mais dificuldade de me relacionar. Eu vou, né, ter mais empatia, eu vou ter mais facilidade de comunicação, eu vou concordar mais com o próprio, né, jeito de ver o mundo, de ver a vida. E isso é importante, por quê? Porque quando uma pessoa chega para a gente, se a gente sabe, né, a nossa natureza, se a gente tem esse autoconhecimento, né, que a gente se conhece, e quando a gente vai conhecer no outro, a gente vai percebendo como é o nosso modo de comunicação com ele. E isso nos possibilita, né? Se a gente tem essa consciência, isso possibilita a gente eliminar, né, qualquer aresta, alguma coisa que possa surgir. Por quê? Porque quando a gente tem a consciência, isso é muito mais fácil, né, da gente lidar com as coisas. A gente não está às cegas. Porque quando a gente não tem consciência, muitas coisas, as coisas atropelam, né, a gente age muito, assim, inconscientemente, né, sem ter uma clareza, enquanto que quando a gente conhece, né, se eu conheço o meu tipo, eu já sei todas as minhas características, eu já sei os meus padrões de comportamento, né? Eu fico mais atenta com isso. Então, isso é uma coisa, né, que é do profissional, a importância do profissional se conhecer. E o enneagrama, né, ele ajuda muito, porque o enneagrama é um mapa, mas quando eu consigo me identificar, né, com um tipo, né, que eu falo, não, a gente tem todos os 9, só que a gente tem um prioritariamente. Então, a gente já sabe, né, se eu consigo me identificar, o enneagrama ele já te dá vários caminhos, ou vários dados, né, vários estudos que já foram feitos, né, sobre aquele tipo. Então, ali tem os padrões, os principais padrões daquele tipo, os pontos positivos, os pontos negativos, os maiores medos, e várias outras coisas. A distorção mental, a distorção emocional, né, de como que eu me sinto, o mecanismo de defesa que eu uso. Então, ele já vai me dando, né? Uma vez que eu consigo me identificar, eu já tenho ali muitos dados. Inclusive, já tem todo um estudo feito, né? A Ellen Palmer fez um estudo das interações dos tipos, como que um tipo interage com o outro, quais são as maiores facilidades, quais são as maiores dificuldades, né, de interação entre os tipos. É claro que o tipo de personalidade, ele não vai definir como é a nossa relação, porque isso vai depender do nosso grau de maturidade, mas ele te dá indícios de como pode ser, principalmente se a gente estiver num estado, né, de consciência mais baixo, ou seja, num estado de não maturidade, né, emocional, se a gente estiver imaturo. Então, esses são os 2 aspectos que eu queria trazer sobre o profissional. Agora, falando assim do ponto de vista do cliente, né? O que a gente pode trabalhar
com as pessoas que nos procuram, com os clientes, né? Que a gente que estão ali para buscar nossa ajuda, para querer passar por um processo de autoconhecimento, se transformar, buscando a cura de alguns padrões, né? Que ele considera que não é saudável para ele, né? O que a gente pode fazer? Daí eu elenquei aqui algumas coisas, né? Na verdade, eu coloquei 2, 4, 6 coisas, 6 aspectos. Tem mais, mas eu trouxe esses, né? Para a gente conversar aqui. Um deles foi aquilo que a gente já viu, né? Em umas outras lives. Se vocês não viram, dá para ver ainda, né? Tá lá no YouTube. Que todos nós seres humanos, nós somos seres físicos, emocionais e racionais. Então, nós temos esses 3 aspectos dentro de nós, né? A gente é físico, a gente tem um corpo, né? Que a gente tem dor, a gente tem sensação, a gente tem todos os sentidos, né? Que é o corpo. A gente tem a emoção, né? Que é o nosso sistema emocional, coração, né? O que é simbolizado pelo coração, né? Que é o sentimento, que é como que a gente se emociona, como que a gente lida, né? Com isso que é mais de relacionamento, né? E a gente tem a nossa racionalidade, que é a nossa habilidade de pensar, de calcular, de ser analítico, de discriminar as coisas. Então, a gente tem esses 3 aspectos nossos. O físico, que está mais relacionado com mão na massa, que é o fazer mesmo, né? O emocional, que está mais relacionado com o sentir, como que eu me sinto em relação ao outro, como que eu me sinto em relação a mim mesmo, como eu me sinto em relação ao mundo. E a racionalidade, que é como eu vejo as coisas, como eu calculo as coisas, como eu raciocínio sobre as coisas, né? Aquela mente mais analítica, mais pensadora. E esses 3 aspectos fazem parte de todo mundo, né? Todos nós temos os 3 aspectos. Só que o Enneagrama, ele fala assim que algumas pessoas, elas são mais do fazer, enquanto que outras pessoas são dirigidas mais pela emoção. Não tem aquelas pessoas que são mais emocionais, né? Que realmente elas decidem pela emoção. E tem pessoas que são muito mais racionais. Então, ela pensa, ela raciocina e depois ela vai tomar uma decisão. Enquanto que os físicos é mais no ímpeto, né? Do corpo mesmo, né? O coração é mais aquela coisa do sentimento e os racionais é mais pelo pensamento. E cada um desses, o Enneagrama, ele mostra, né, que alguns tipos são regidos por cada um desses centros, né, que são os centros que é chamado, né, de centro de inteligência. E isso, só por isso, já dá características próprias das pessoas. Então, uma das coisas que a gente pode fazer com o nosso cliente é trabalhar essa harmonização desses 3 centros. Então, às vezes, chega um cliente para nós que a gente vê que ele é muito da coisa física, né? Que ele tem aquele corpo mais rígido, né? Mas que ele tem aquela presença física, né? E que ele é mais corporal mesmo, é mais sensação, né? E a gente, às vezes, a gente vê que ele guarda muita tensão, né? Guarda muita raiva. Esse centro, a emoção que rege esse centro é a raiva. A nossa raiva, ela fica muito, né? Aqui, né? Na oralidade, né? Na boca. E guarda muita tensão, principalmente nos ombros. Esse tipo, ele precisa, né, fazer um trabalho, tanto o 8 como o 9 como o 1, né? São tipos que precisam fazer um trabalho corporal no sentido de relaxar mesmo as tensões, né? De aprender a lidar com a raiva, aceitar a raiva, né? E aprender a lidar com isso. Os emocionais,
a emoção que rege eles é a vergonha e a tristeza. Então, são pessoas que dão muita importância para o que o outro pensa, para o que o outro acha. É muito dependente da opinião do outro. Então, normalmente, esses 3 tipos emocionais, ele tem a autoestima baixa. Por quê? Porque a autoestima dele está sempre relacionada com o que o outro diz, né? Com o que o outro pensa. Então, são pessoas que estão sempre querendo agradar o outro. E os racionais, eles estão mais na cabeça, que eles ficam mais pensando, maquinando, né? Buscando a racionalidade mesmo, né? Vivem mais na mente do que no corpo, do que no sentimento, né? Mais pensando. E isso também não é, né, saudável, porque quando você fica só na mente, você não está presente, né? A mente te leva ou para o futuro ou para o passado, mas te impede de estar aqui no presente. Então, como que eu posso, né, harmonizar esses 3 centros, né, junto ao meu cliente, né, e entender, né, de qual dessas emoções que rege a vida dele, porque quando eu sei, a gente pode programar vários tipos, né, de intervenção, de posse desse conhecimento. Então, esse é um primeiro aspecto, né, a ser trabalhado. É uma coisa mais ampla, né, que são esses 3 centros. Trabalhar com o corpo, né, trabalhar com as emoções, com a vergonha, com as memórias, com as relações, né, e trabalhar com a ansiedade, o medo, o pensamento, né, principalmente o pensamento do futuro e o medo mesmo, né, que as pessoas têm. Então, esse seria a primeira forma de trabalhar com o Enneagrama seria essa, bem ampla. Uma outra forma é trabalhar os instintos. Eu não falei em nenhuma das aulas sobre instintos, mas eu vou fazer uma aula depois específica para falar sobre os instintos. O Enneagrama, ele considera que a gente tem 3 instintos básicos. O instinto de autopreservação, que é aquele instinto que a gente tem para preservar a nossa vida. Então, a gente cuida de tudo que está relacionado, né, com a nossa preservação. Comida, casa, as condições físicas, né, físicas no sentido dinheiro, né, tudo para manter a nossa sobrevivência. Saúde, né? Então, algumas pessoas, elas são regidas pelo instinto de sobrevivência. Mas a gente tem 3 instintos, né? O de sobrevivência, o 1 a 1, ou sexual, e o social. O instinto de sobrevivência está relacionado, né, com o que nós precisamos para sobreviver. Comida, casa, né? O nosso corpo, né, com que a gente lida com o nosso corpo, a nossa saúde, tudo que mantém, né, a nossa sobrevivência, a nossa vida. O instinto 1 a 1, que é mais na relação próxima, né, mais a relação íntima, não necessariamente é chamar de 1 a 1 ou sexual, mas sexual não no sentido de só ser sexual, no sentido de ser homem ou mulher, mas qualquer relação mais próxima, né, de 2 pessoas. E também sexual, né, que o instinto sexual que está relacionado com a preservação da espécie, né? A gente cresce, então, normalmente, o instinto de autopreservação, ele ajuda, né, a gente se manter vivo até uma certa idade, para a gente preservar a nossa espécie, para poder reproduzir e preservar a nossa espécie. Assim é com os animais, né? E nós somos animais. E o instinto social, que é esse instinto, né, de relacionar com o todo, né? Como que eu estou no mundo, como que eu estou em relação às outras pessoas. E o Enneagrama, ele trabalha com esses 3 instintos. E normalmente, né, nós temos os 3, mas normalmente nós temos um que é dominante, e se a gente tem um que é dominante, um deles é reprimido, né?
Porque o dominante significa o quê? Que eu tenho maior grau. Então, se eu tenho um em maior grau, eu tenho que tirar de outro, né? Então, eu tenho um dominante, um reprimido e um que está no médio ali, né? Que pode ser o normal, não significa que ele seja 33%, mas que ele está no meio ali dos dois. Isso vai depender muito, né, de pessoa para pessoa. Às vezes o instinto dominante, ele é muito dominante, né? E os outros dois estão em menor grau e tem um em bem baixo grau. Então, o ideal seria que a gente tivesse os 3 instintos equilibrados, né? E o enneagrama ajuda a trabalhar isso. O instinto, na verdade, né, é a coisa mais básica que tem, né? Que o instinto está relacionado com as nossas vísceras, né? O nosso, como que eu vou dizer, com nossos impulsos, né? Com aquilo que a gente faz normalmente de forma instintiva, sem pensar, sem sentir muito, né? Ela está muito relacionada com o corpo, né? Com o físico. E os instintos são simbolizados, né, pelas vísceras aqui na barriga, que é aquele ímpeto que dá, né, para a gente fazer alguma coisa. E ele não é perpassado muito pelo pensamento, né? Quando a gente fala assim, a gente fez isso, foi instintivo, né? Então, a gente faz sem passar isso, né, pelo cérebro, pelo córtex, né? A gente não pensa muito. Então, quando a gente seria assim, anterior ao tipo, né, aos tipos do enneagrama. Os tipos, eles estão mais relacionados com o que a gente sente e também com o que a gente pensa, né? O instinto é anterior a isso, é aquilo que não passa, né, pelo nosso crivo, né, racional. E os instintos, ele vai causar uma grande influência quando a gente trabalha com os tipos e a gente junta, né? Eu falei que a gente tem 9 tipos e 3 tipos de instinto. Quando a gente junta os tipos com o instinto, nós temos o que no enneagrama a gente chama de subtipos. Eu não vou falar aqui sobre subtipos hoje, né? Porque não tem condições. Mas a gente tem 27 subtipos, né? Que são os 9 tipos e 3 instintos. Então, se eu fizer, né, a combinação entre os 9 tipos e os 3 instintos, eu vai ter 27 subtipos. Então, os instintos seria, né, uma outra coisa para a gente trabalhar no enneagrama. E uma terceira coisa que eu coloquei aqui é sobre o tipo, né? Então, a gente pode trabalhar só os centros, sem discriminar o tipo, e a gente pode trabalhar com o tipo mesmo, né? Qual é o tipo da pessoa dentro, né? Ela é tipo 1, tipo 9, tipo 8, né? Então, cada uma, né? Aqui tem uma emoção básica que rege esses 3 tipos. No emocional tem outra emoção básica que rege esses tipos, e assim, né? Aqui também. Mas a cada tipo, né? Apesar de ter a mesma emoção básica que rege, ele se diferencia do outro, porque ele lida com aquela emoção de forma diferente, né? Ele muda, né? As características de um tipo para o outro, né? Apesar de ter a emoção básica mesma para um mesmo centro, eles são diferentes, porque eles expressam aquela emoção, eles lidam com aquela emoção de forma diferente. Então, uma outra coisa que a gente faz, né? Que é o que é mais conhecido no enneagrama, né? Que a gente fala assim, que tipo que é, que tipo que é, que tipo você é, né? Você é tipo 1, você é tipo 4. Daí fica muito assim caricato, né? O tipo é só uma das coisas, né, que a gente pode estudar no enneagrama. E o tipo, o que ele vai te dar? Ele vai te dar, né, a natureza da sua personalidade. O tipo, como nós falamos, ele tem os pilares, né? Como que eu posso descobrir meu tipo, quais são os mecanismos de defesa que eu uso. E a gente já falou, né, lá na primeira live,
que o tipo, ele não depende das nossas vivências, não depende das nossas experiências de vida. Não, pelo menos não qualitativamente. Nosso tipo, ele já vem embutido na nossa essência, a essência com que a gente nasce com ela. Então, nós já somos pré-determinados a ter aquele tipo, independente da nossa família, independente dos nossos pais, independente das nossas experiências, a gente vai desenvolver aquele tipo que está em predisposição na nossa essência. O que vai modificar é a quantitativo, né? A quantidade dessa personalidade que vai ser desenvolvida. Se a gente tiver, né? Dependendo do ambiente em que a criança vive, né? Principalmente os 6, 7 primeiros anos de vida, que é onde se desenvolve a personalidade. Se ela estiver num ambiente muito nocivo, tal, a personalidade vai ser, é como se fosse assim, mais espessa. Pensa, né? A nossa essência, ela pode considerar, pensa que fosse uma bola, né? A nossa essência é uma bola e a personalidade seria uma camada que recobre essa bola, né? E quanto mais difícil, mais sofrimento, mais dor essa criança teve, né? Mais espessa vai ser essa camada da personalidade. Por quê? Porque ela entende que mais proteção ela necessita. A personalidade nada mais é do que uma proteção que nós criamos para nós em função das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas necessidades não satisfeitas. Então, eu vou falar todos e depois a gente pode conversar um pouco, certo? Sobre cada um deles, vocês podem fazer perguntas, né? Então, a terceira coisa que a gente viu foi o tipo, né? Os centros de inteligência, os instintos, os tipos. Aqui, né, quando eu junto os instintos e o tipo, eu tenho aqui o subtipo, que é uma outra coisa que eu posso estudar, né? Que está aqui nessa interface entre os dois. E uma outra coisa que eu queria trazer, que a gente pode estudar, é o nível de consciência. É importante a gente saber disso, que nem todos os tipos, né? Que nem todas as pessoas do mesmo tipo, elas são iguais. Cada pessoa é única. E pessoas do mesmo tipo, às vezes a gente estereotipa, né? Fica assim, porque é tipo 1, né? Tipo 1 é assim, assim, assim. Mas se a gente pegar 100 pessoas tipo 1, não vai ter duas pessoas iguais. Uma porque nós somos únicos, né? E outra porque tem uma variedade, né? De níveis de consciência. O tipo 1, ele pode ser, né? Ele pode estar na personalidade, né? O Russell Hudson faz um trabalho bem interessante que ele estuda esses níveis de consciência para cada tipo. Então, se você pegar, não está aqui meu livro, mas se você pegar aquele livro dele, né? Do Sabedoria do Eneagrama, ele coloca uma tabela com 9 níveis para cada tipo. Então, ele coloca 3 níveis que estão na personalidade, 3 níveis abaixo da personalidade e 3 níveis acima da personalidade. Então, na personalidade, é quando está ali, né, no meio. E a gente vê isso quando a gente estuda flechas, né, que também não vai dar tempo de eu falar aqui, né, mas no curso, quando a gente vê as flechas, a gente vê bem isso, né? Quando, sob estresse, os tipos, eles estão num nível de consciência mais baixo, né? Eles caem em nível de consciência, enquanto que quando a pessoa está bem e tal, ela alcança níveis de consciência mais alto. E durante o mesmo dia, a gente varia, né? A gente não fica ali só na personalidade. Por quê? Porque coisas boas acontecem com a gente, coisas ruins acontecem com a gente, e a gente fica melhor ou pior, de acordo com as coisas acontecem, né?
Isso quando a gente está inconsciente. A importância da gente conhecer isso é porque quando eu sei qual é o meu tipo, né? Eu sei exatamente, o Enneagrama descreve exatamente o que acontece comigo quando eu estou sob estresse e o que acontece comigo quando eu estou bem, quando eu estou num ponto de segurança, né? Quando eu estou indo em direção à minha essência, ao melhor de mim mesmo. Então, a todo momento eu posso fazer esse deslocamento, ir para o pior de mim ou ir para o melhor de mim. E essa figura aqui está mostrando isso, né? Que os níveis de consciência, né? Você pode ampliar o nível de consciência, ou como você pode, né? Ficar preso em níveis de consciência mais baixo e expressar o pior de você, né? E quando a gente vai, né, para o pior de nós, a gente vai ficando cada vez mais ansioso, né? Vai caindo na depressão, vai se desestruturando, né? Enquanto que a nossa essência é perfeita, né? O Enneagrama considera que a nossa essência é a nossa centelha divina, né? Que a gente vem, que tem todas as características, né, da perfeição, né, que é do divino, do universo. E a gente cria a nossa personalidade e a gente vai estar todo o tempo, a vida inteira, oscilando entre uma coisa e outra, né? E o que é importante, o que o Enneagrama traz para a gente, porque isso independe do Enneagrama, né? Isso é a nossa vida, mas o Enneagrama, ele traz para nós onde que eu posso estar, onde que eu estou. Ele me mostra de forma clara onde eu estou e o que eu preciso fazer para modificar o meu estado, para eu ficar melhor, né? Para eu ir no sentido do meu crescimento, né? De expressar o melhor de mim, de colocar as minhas virtudes para fora, né? A serviço do mundo. Então, isso está relacionado, né, com os níveis de consciência. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é um trabalho que eu gosto muito, né? Que é o trabalho com a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior. E essa criança, quer ver um pouco d'água? Essa criança, por melhor que ela tenha sido tratada, que ela tenha sido cuidada, né? Ela teve necessidades que ela julga que não foram atendidas. Por mais que ela tenha tido pais cuidadosos e que tenham atendido, né? Se esforçado para atender todas as necessidades dela, ainda assim a criança significa que nem todas as necessidades dela foram atendidas. E ela tem essa dor com ela. E é em torno disso que se forma a nossa personalidade, em torno dessa dor, né, de necessidades não atendidas, que pode vir, né, de qualquer coisa, que não precisa realmente, né, ter sido uma negligência, um descaso dos pais, não. Pode ter sido, isso pode vir de dentro da barriga, às vezes a mãe leva um susto, o útero se contrai e a criança sente aquela sensação e se sente rejeitada porque não se sente acolhida, porque não vai tanto sangue para o útero. Pode ser em algum momento que a criança chora porque ela queria colo, ela queria conchego, e ela recebe uma mamadeira, ou a mãe troca porque não sabe, né? É difícil, né, para a gente saber. Quem é mãe sabe disso, né? Ah, meu Deus, o que ele está precisando, o que ele quer. Essa era uma das minhas angústias quando meu filho nasceu. O que ele quer, o que ele quer, o que esse choro quer dizer, né? E a gente demora, né? Não é assim. Eu acho que a gente é mãe, pai, não vem com um manual, né? Que a gente entende tudo, né? O que a criança quer, o que a criança precisa. Com o tempo, a gente vai conseguindo decifrar, mas, né? Então, essa criança ferida, né? Não necessariamente foi negligência dos pais, né?
qualquer coisa pode ter levado essa criança a sentir, né, essa dor, essa ferida. Por quê? Porque isso também tá, né? Ela vai significar isso de acordo com a essência dela, de acordo com aquilo que ela traz, né? Como essência, aquilo que ela traz como missão. Então, isso faz parte do humano. Só que essa criança, ela pode emperrar muito o adulto. Então é importante a gente conhecer e a gente cuidar da nossa criança interna e acolher ela, né? E aprender a ser pais, né? Pai e mãe dessa criança, porque quando a gente cresce, a gente não vai ficar atrás dos nossos pais, né? E a nossa criança, ela fica viva dentro de nós durante toda a nossa vida. Só que a partir de um certo momento, nós aprendemos a cuidar de nós. E nós somos os pais, né? Aprendemos a ser pai e aprendemos a ser mãe com os nossos pais. E a gente vai fazer esse papel para a nossa criança. Então, é importante, é um trabalho bem importante, né? Que a gente faz e que o Enneagrama faz também, né? A criança... A experiência da criança é um dos pilares, né, da formação da personalidade, junto com o mecanismo de defesa e a distorção mental e a distorção emocional. Então, são 4, né, pilares para a formação da personalidade. Então, a gente trabalha, né, com cada um desses pilares bem direitinho quando a gente vê, assim, um programa, né, do Enneagrama. A gente fez um workshop, né, da criança interior ferida segundo o Enneagrama, que foi bem interessante. A gente fez, acho que há 15 dias atrás, na turma 1 do meu curso. E, finalmente, né, eu trouxe essa imagem aqui, eu achei essa imagem bem bonita. Essa imagem está, eu não sei se ela está em Londres, eu acho que é em Londres que ela está, que ela chama Expansão, é uma imagem de uma artista, tem o nome dela lá embaixo, tem o nome dela aqui, deixa eu ver. Paige Bradley, chama Expansão. Eu achei muito bonita essa imagem, né? E que para mim, assim, ela mostra muito a conexão, né, com a nossa essência. Eu achei muito significativa essa imagem, porque é o corpo, né, como se tivesse, vocês vão vendo aqui que está tudo rachado, né? Essa imagem caiu e se quebrou. E tinha outra proposta, mas afinal, né, a artista deixou dessa forma, e saindo esses fachos de luz, né? E eu acho que simboliza muito para a gente, né, do Enneagrama, a nossa essência, né? Quando que a gente pode deixar a nossa essência transparecer, né? Então, a gente tem uma camada, né? Tem a nossa personalidade, que encobre a nossa essência, mas a nossa essência continua dentro de nós. E o Enneagrama, ele te dá um caminho, né, para a gente trabalhar, tanto para a gente trabalhar a nossa personalidade, né, para a gente não cair, né, não cair no desespero mesmo, na doença, na ansiedade, na depressão, né, que é uma coisa doentia, como ele também dá um caminho para a gente não só não cair, mas para a gente melhorar, ou seja, para a gente ascender, para a gente ir, né, em direção à nossa essência, né, e deixar a nossa essência transparecer. Deixar o que tem dentro de nós, que são as nossas dádivas, nossas virtudes, né, vir para o mundo. Colocar nossa essência, né, a serviço do mundo. Então, isso também, né, o Enneagrama proporciona para nós, que é através do Enneagrama espiritual, né, que para mim é a parte mais bonita do Enneagrama, né, ajudar que a gente se conecte, né,
com aquilo que a gente verdadeiramente, né, nós somos, né, que é a nossa essência. Porque a personalidade nós criamos, né, nós criamos para nos defender, mas nós somos, né, essa essência, essa luz, né, essa luz. Eu achei muito linda essa imagem. E é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui eu deixei aqui os slides, né? Pelo menos com o título, né? De cada coisa. Aqui eu coloquei o cérebro trino, né? Que é os 3 cérebros, né? O neocórtex, o cérebro o límbico e o reptiliano, que está relacionado, né? O reptiliano está relacionado com o físico, o límbico com o emocional e o neocórtex, né, com o racional, os instintos, aqui os tipos, né, que somos os 9 tipos. Eu falei, eu não sei se vocês que estão aqui me ouvindo agora, se vocês viram, mas eu falei sobre o símbolo do Eneagrama em uma das lives. Também está lá no YouTube. E aqui, o que eu tinha falado para vocês, né, os níveis de consciência, que o nível de consciência que também é chamado, né, de eneagrama vertical. Que o eneagrama horizontal é o eneagrama onde a gente tem os tipos, né? Os tipos, é como se fosse no plano, mas um tipo é diferente, né? Pessoas do mesmo tipo são muito diferentes. E o eneagrama vertical fala exatamente disso, né? Se eu pegar o mesmo tipo, eu tenho várias camadas, né? Que são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho o tipo 5, né? Numa faixa saudável, eu posso ter o 5 numa faixa média, né? De consciência. E eu posso ter o mesmo tipo 5 numa faixa muito pouco saudável, né? Ou não saudável. E é claro que se eu pegar um tipo 5 que está aqui, um tipo 5 que está aqui, eles são pessoas totalmente diferentes. A criança ferida e pronto. Então, era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. E se vocês quiserem conversar um pouco, perguntar, curiosidades, eu não sei o quanto que vocês entendem quando eu falei de uma forma muito ampla, né, do Eneagrama, quanto que vocês acham, assim, que vocês conseguem captar e saber exatamente do que eu estou falando? Eu achei ótimo, Lena, porque isso me deu uma visão do amplo, né? Sim. Às vezes eu vi um pouco de cada coisa, as combinações e alguns detalhes. Então, eu vi o micro, né? Os tipos, como identificar os tipos. E agora me deu essa visão de como se constrói os tipos e os subtipos. Assim, gostei muito, obrigada. São os vários aspectos, né, que a gente estuda, que a gente vê, né, do Eneagrama. Que são os tipos, os subtipos, né, que são os instintos, que é o nível de consciência, os centros, né, de inteligência. E ainda, assim, eu não coloquei, né, os padrões que regem cada tipo, né? E como o trabalho das flechas, né? Como que eu posso harmonizar um tipo, como que a gente trabalha, né? Para tentar harmonizar, né? Quando a gente vê que a gente vai para o nosso estresse, o Eneagrama, eu acho muito rico, porque ele nos dá um caminho. Ele mostra quando a gente está se desestruturando, né? Quando a gente está estressado, pelo nosso comportamento, é só a gente se observar, e ele nos dá um caminho para a gente buscar a cura, né? Buscar voltar, entrar na linha, né? Às vezes a gente está indo na linha, sai aqui, mas aí a gente volta para o caminho.